Olá, olá, graças a Deus. Boa tarde, Brasil, boa tarde, Canadá. Estamos no ar com mais um Lerros de Casa. Esse programa para a comunidade brasileira latina aqui em Windsor e Detroit. Gente, vocês viram que nós estamos na vibe. Vocês já sabem o tema de hoje, já viemos na vibe, né, Jana? Hoje o programa vai ser um chá revelação. Sim, que para alguns ainda não caiu a ficha, né? Para alguns ainda não caiu a ficha. Eu cheguei, entrei falando espanhol para já entrar no clima do Super Bowl, né? Claro que a gente já fala desse assunto, ninguém falou de outra coisa. Então as vozes da nossa cabeça não pararam, ficaram nesse assunto, né? O hiperfoco ficou ali. Durante a semana não se falou em outra coisa, né, a não ser, tipo, sobre e aí somos latinos, não somos, quem tá ali inserido, do show maravilhoso, né, do Bad Bunny, que foi, tipo assim, uma aula de geografia Nossa, para maravilhoso, os ditos maravilhoso. americanos. Maravilhoso. Isso, todos nós somos agora, finalmente nós todos descobrimos que todos nós somos americanos, né? Então, assim, foi realmente a revelação para algumas pessoas. Hoje nós vamos discutir porque durante a semana eu ainda frequento muito lá o submundo do ex-Twitter. E ali, nossa, ali foi uma discussão essa semana, viu? Porque entrou alguém ali falando em inglês que de onde que os brasileiros estão tirando na cabeça deles que eles são latinos? Ah, mas aí causou, viu? Porque os outros latinos... nem tira da cabeça, né? Porque muitos brasileiros Muitos ainda brasileiros acham nem que acham. não são latinos, né? Eu Exatamente. tava vendo a pesquisa que 4% dos brasileiros já acham que são latinos. Então, Sim. tipo assim, querido. Eu acho que tudo começou que a Shakira deu uma cantada lá, cantou e falou que as brasileiras eram latinas. Pronto, o povo começou a ficar meio ressabiado já. Opa, se a Shakira falou... Só que assim, eu acho estranho, porque pra mim o brasileiro sempre foi latino. Desde que eu nasci, eu acho que eu sou latina. Sim. Então, e quando rolou essa discussão ali no Twitter, que a pessoa fez esse comentário, todos os demais latinos, os bolivianos, os argentinos, começaram a defender. Como assim você tá falando que o brasileiro não é latino? O brasileiro é latino, sim. A gente briga com os brasileiros, mas ninguém vai falar dos brasileiros pra gente. Ninguém larga a mão, Foi tipo igual, né? Tipo, irmãos. Foi exatamente assim. Briga, mas tá ali junto pra defender. Sim, porque apareceu uma pessoa que nem sabe de nada e já veio falar que o brasileiro não é latino, não, senhora. Quem são vocês pra falar se é que se não é? Entendeu? Mas o próprio brasileiro tem essa dificuldade, né, Jana? De aceitar. Sim, de aceitar. De ser latino ou não. E nós vamos descobrir hoje. Nós vamos ter aqui uma discussão pra ver. Somos latinos ou não somos? O que vocês acham, gente? Inclusive, né, tipo assim, antes de começar isso tudo, eu já comecei a estudar espanhol também, Ai, né, arrasou. pelo Duolingo, né? Ai, amo. Mas agora eu amo. não posso nem falar, porque senão o povo vai achar que é porque esse latino tá na moda. Ah, não, gente. Assim, eu acho que já devia ser ensinado nas escolas desde sempre. Há muito tempo. Né? Eu acho que até mais importante que o inglês, desculpa. É importante o inglês? Claro, hoje em dia é extremamente, mas eu falo assim, quando eu era criança, por exemplo, eu acho que faria muito mais sentido se eu tivesse estudado espanhol na escola, né? Porque hoje eu acho que é muito mais próximo daquilo que a gente tem de cultural ao nosso redor mesmo. Né? Eu lembro que eu comecei a ter espanhol na escola, eu já estava, acho que no primeiro ano, né? Porque até então era o inglês, aí depois entrou o espanhol e inglês. E aí chegou uma fase que eu acho que não ficava, assim, muito bom para a escola, eles fizeram a gente escolher. Na época até escolhi o espanhol, né? Porque caía no vestibular e tal. E eu pensei, cara, vai ser muito mais fácil eu me dar bem na prova vestibular com espanhol, que é muito mais parecido com a nossa língua do que com o inglês, né? E uma coisa que eu estava pensando, né? Essa coisa de brasileiro achar que existe americanos, europeus, latinos e brasileiros. O brasileiro é o quê? E asiáticos, né? Isso. Tipo assim, é como se fosse uma etnia. Sim. E, gente, se você, aqui no Canadá, por exemplo, né, que a gente vai preencher alguma coisa, vai perguntar, você se identifica como? E não, em latino, todos, né? Em tudo que você preenche. Latino, americano, asiático, não sei o que. Não tem lá, tipo, latino, brasileiro, não asiático, tem. Não europeu. tem a categoria, eu acho que tem a categoria que é, que eles falam de, que é o latino, eles põem hispânico, né? Eles colocam hispanic, né? Que eles colocam que é hispânico, eles colocam asiático, até o europeu, eu acho que nem é europeu, eles colocam Caucasian, caucasiano, né? Eles colocam isso, e aí o que acontece? Não tem categoria brasileira. Onde que você se coloca ali? Hispânico, porque, gente, nós somos hispânicos. Então, uma coisa que eu acho muito interessante também do brasileiro aqui, gente, tô falando, né, o que acontece? Já vi casos. O brasileiro, ele vem de alguma certa região do Brasil, qualquer, e aí ele acha que ele é menos brasileiro que os demais. Então, ele acha que ele é mais europeu ou mais, sei lá, que os demais. E aí, quando ele chega aqui, vem um choque, porque ele percebe que ele é tão latino quanto todos os demais latinos que existem aqui. Dependendo da cor que você acha que tem, né? Exatamente. Ele é tão latino quanto o mexicano, tão latino quanto o boliviano, tão latino quanto o argentino. Então, assim,
Quando você tá fora do Brasil, você é latino. Então, e outra, no Brasil temos provas de que nós somos latinos, gente. Ali, eu tô falando toda a parte, tirando toda a parte histórica, toda a parte linguística, tirando tudo isso, né? Tô tirando tudo, e cultural, enfim. Eu tô falando de uma forma muito clara, né? Só o fato da gente ter crescido assistindo Chaves a vida inteira, que não é brasileiro. A Usurpadora, Nossa, gente, as Carrossel, novelas. Isso faz parte da Chiquititas. nossa vida desde que a gente nasceu. Depois ele veio Rebeldes, né? Que eu ainda assistia por causa das minhas Nossa, irmãs. Tem tudo Menudo, isso. gente. Menudo, as novelas, tudo, as músicas, todas as nossas músicas, elas têm influência latina. Gente, não é possível, né? Então, né, não faz sentido o brasileiro achar que ele tem uma categoria diferenciada aí, né? O Bad Bunny já veio esfregando aí na cara do povo, a Shakira. E eu tava vendo até que quando faz, tipo, o censo, né, ali pelos Estados Unidos, o brasileiro, ele é incluído junto com todos os latinos, sabe? Se você for lá, por exemplo, né, porque tem muita gente que é, né, mó baba-ovo dos Estados Unidos, mas se você for lá, você não vai ser considerado brasileiro, você vai ser considerado latino, sabe? Aqui também, né? Aqui é latino também. Aqui também, é a mesma coisa. E assim, o que eu acho engraçado é que agora, como isso, né, tá muito muito escancarado, né, na cara do mundo mesmo, né? Sim. Que até então a gente achava, né, ficava, não é que a gente achava, a gente sabia que o brasileiro também era americano, que o boliviano também é americano, que o canadense também é americano, mas isso nunca tinha sido tão declaradamente, né, assim, aceito, porque as pessoas deixavam, tá bom, fala que é América mesmo, mas não, na verdade a América é tudo, né? Então, mas tem que vir alguém pra dar uma esfregada aí e mostrar que realmente, gente, não é só... Olha, gente, né? a aula de geografia. Né? Tem alguma coisa histórica aí pra contar pra nós, Jana? Que a Jana é a mulher das estatísticas da história. Eu venho com as presepadas. Tem que ler, né, pra chegar aqui, pra gente dar as informações certinhas, porque apesar da gente tirar, né, falar muito aqui das vozes da nossa cabeça, essa informação não foi tirada das vozes da nossa cabeça. E eu tava vendo, né, que esse termo latino, ele começou lá pela França, inclusive, né, porque a França queria meio que trazer um termo que, eu não lembro agora, mas era hispano-latino? Hispano-latino, alguma coisa assim. E aí, né, ficou isso em 1800 e alguma coisa, que depois eles acabaram, tipo assim, vamos colocar um nome mais fácil, né, porque o nome é tão difícil que nem eu tô lembrando agora. Então, colocar um nome mais fácil, que foi o short, né, que foi o latino. Então, lá pelo século XIX, é que ele começou a ser mais usado aqui, né? Começou pelo México e depois foi espalhando, né, para as outras nações. E o brasileiro ficou muito atrás nessa coisa, porque ficou, mas a gente não fala espanhol, mas a gente foi, né, a nossa colonização foi diferente. E aí a independência foi diferente. E aí tem aquela coisa, tipo assim, eu sou americano ou eu tenho um pezinho ali na Europa, porque afinal de contas, né, foi Portugal que acabou dominando. Mas se a gente vê a história do Brasil, por exemplo, né, o que teve de briga ali entre Portugal e Espanha dentro do Brasil, né, não foi só uma coisa estritamente de Portugal. Então ficou muito essa coisa assim, só que a gente tem que lembrar que o português, ele também é uma língua latina, apesar de não ser espanhol. E o que eu achei até interessante que a gente estava vendo alguns textos, né, a respeito, e eu vi uma declaração, assim, uma frase de ele é professor, tá vendo aqui que ele é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, é o Feliciano de Sá Guimarães. Ele falou uma frase aqui que eu achei tão fantástica, porque realmente a descrição é perfeita como o brasileiro se encaixa. Ele fala um negócio muito interessante, gente, até meio forte, mas ele fala assim, a América Latina é um chapéu que o Brasil usa conforme a conveniência, que a gente troca por América do Sul quando convém, ou troca por uma expansão europeia das Américas, quando faz um relacionamento Brasil-Europa, ou por sul global, quando falamos com a China. Então, é interessante que realmente o Brasil, ele meio que fica naquele limbo, não se encaixa, né? E embora nós temos aí, né, a gente tem aí o Mercosul, né, que você pega com a sua identidade, gente, você vai para tudo quanto é lugar da América do Sul. Para sei lá, um americano, né, digamos, estadunidense, vamos mudar assim a palavra agora, um estadunidense, ele precisa de um visto, né, para determinados países. Então, olha como é diferente já. Você vê que o relacionamento é outro, né? Isso. Eu acho que foi até essa mesma pessoa que ele fala assim, que na medida em que não somos 100% firmes nessa noção de latino-americanidade, também não mantemos com eles, né, os países vizinhos, relações políticas e econômicas que são 100% firmes. Elas são sempre estratégicas.
Então, acho que é mais ou menos igual você falou, né? Tipo assim, o que convém? Acho que é tipo Sim. aquela pessoa que anda com vários grupinhos ali na escola. Então, Sim, tipo ao assim, hoje Brasil. convém que eu dê uma sou santinha. Sim, Aí o outro, tipo assim, são mais moleque, não sei o quê. Então, você vai sim. ali de acordo com o que convém, né? Pra que você saia ganhando. Sim, e o Brasil é muito grande, né, também. E o Brasil é Então, muito eu, grande. eu tô longe de saber qualquer contexto econômico, né, Uhum. relacionado a isso e tal, mas a gente, eu acho que é um choque também de identidade, né? Sim. Porque o brasileiro, ele, embora seja realmente diferenciado dos demais, até no idioma, não tem como a gente chegar num outro país, por exemplo, a gente tá morando fora, e não ser considerado latino. As pessoas olham pra Uhum. gente, o brasileiro, eles vão considerar a gente que a gente dança salsa, é tudo pra eles é O um bolo samba, só. tudo é É aquele tudo sangue um latino bolo mesmo, só. né? Eles não sabem assim, o samba é do Brasil. Alguns sabem, né, óbvio, mas Uhum. eles não vão saber que a salsa é de tal lugar, o samba é de tal. Pra eles é tudo um Tá tudo bololô no só. mesmo, tá tudo no É tudo um mesmo. bololô. É a mesma coisa, gente. É muito horrível isso que eu vou falar, mas lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, em São Paulo, tem aquela mania horrível, nem sei se ainda existe isso, né? Se ainda existe isso, mas quando eu morava lá, essa coisa de chamar todos os nordestinos de baianos. Sim, Né? E no Rio, acho que é de Paraíba, né? Que chama. Paraíba, é. Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa, porque Uhum. você. É óbvio que todos os nordestinos não são baianos, mas é isso, né? Claro que é diferente o contexto, porque Uhum. o latino é realmente um grupo e a gente sabe, né? É. Mas para ele, eu tô querendo dizer a noção de cultural mesmo, que eles acham que é Sim, tudo a mesma coisa, é, né? é. Eles, tanto que. E se vocês forem ver, gente, as características ali os easter eggs, né, na apresentação do Bad Uhum, Bunny, uhum. né? Gente, é tudo tão igual o nosso, Tudo muito engraçado. né? Quando teve a cena lá do casamento, né, que inclusive foi Ai, que real, linda, que aí gente. tinha uma criança deitada em 3 cadeiras de plástico juntas. Eu super me identifiquei, porque Sim. quantas vezes quando criança, né, não ia com os pais pra alguma coisa, e aí tava morrendo de sono, os pais não iam pra casa naquela hora, juntar as cadeiras pra criança Gente, quem dormir. nunca, né? É. Quem nunca? Sabe o que eu achei maravilhoso também lá no ex-Twitter? Eu vi, ó, Twitter, falei igual a Luciana Gimenez agora. É, alguém perguntou em inglês assim, qual é a da cadeira? Eu não entendi, porque a pessoa não é Uhum, latino, né? uhum. Ele tava perguntando em inglês. Qual é a das cadeiras? E aí todo mundo falou, gente, em festa latina é velho, é jovem, é criança, né? Aquela Tanto que as cadeira ali crianças estavam acompanha a ali. gente na vida, né? Sim, e as crianças todas dançando. Você viu que ali tinha, na festa do casamento, tinha senhores, tinha criança, Uhum. todo mundo dançando ali. Acho que devia ser a família até dos noivos, né? Foi muito representativo. Tipo, para Muito. quem não é latino, realmente não se A identificou. barraquinha de E, coco. e tudo. Tipo assim, se você é brasileiro e você se identificou com aquilo, é porque você é latino. Claro, gente, a manicure, a barraca de É, coco verde, que é. mais que tinha? A raspadinha. A Tudo é muito raspadinha, parecido. Tudo é tudo. muito parecido. E você estava falando desse negócio, né, de como o nordestino é visto por São Ai, Paulo, sim, né? é. Tipo, essa parte do reconhecimento que não acontece nem dentro do nosso próprio país. Sim. E eu lembro que quando eu morava no Rio, ai, gente, eu ouvia cada absurdo. Ai, Eu ficava pensando assim, eu digo, gente, mas a pessoa nunca estudou geografia na escola, não é possível. Ou então, assim, complicado, não né? tem uma internet. Porque o que eu ouvia de coisa, tipo assim, Recife é o quê? A capital de Fortaleza? Eita. Recife fica na Paraíba? Porque acho que o Recife não sei Nordeste é o quê? tudo igual, né? Tudo a mesma Acha que é tudo coisa. a mesma coisa, sabe? É. E ser chamada de... uma vez fui lá no Centro de Tradições Nordestinas, ou seja, o lugar de Centro de Tradições Nossa, Nordestina, sim. e uma pessoa me chamou de Paraíba. Paraíba. Ai, meu Aí ela, pai. quando eu abri a boca, né? Porque é óbvio, meu sotaque dá pra saber que sou nordestino. Graças Sim. a Deus, eu não quero perder nunca. Mas quando eu abri a boca, a pessoa, você é Paraíba? Aí eu, Nossa. não, Paraíba é um estado, eu sou uma pessoa. Aí ela Uhum. ficou toda errada. Eu, cara, tipo, eu já tava Meu tão pai. de saco cheio de ouvir, sabe, esse tipo de coisa. E é muito comum, sabe? Eu sigo Uhum. algumas pessoas que são nordestinas, né? E que às vezes falam, né, de alguns termos que a gente usa, de explicar a música nossa. E aí sempre tem alguém pra, tipo assim, ficar atacando. Eu fiz, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei se Até o vocês sotaque, sabem, né? não sei se vocês sabem, mas Pernambuco, ele foi país antes do Brasil. 75 dias. Por isso que é nosso país, Pernambuco. Não, e é engraçado que assim, a pessoa não se dá o trabalho nem de querer. Eu vejo, por exemplo, hoje mudou, óbvio, mas a gente Uhum. sempre comenta aqui as questões das novelas e sotaque de Sim, novela. Gente, a novela se passava, sei lá, em Pernambuco. Aí eles punham uma pessoa fazendo um sotaque Não é genérico, pernambucano. um sotaque genérico É, nordestino, que é uma invenção, né? sim. Que, assim, que fica até ofensivo a gente tentar imitar, porque vai ser muito É. horrível. E aí as pessoas imitam, inventavam aquele sotaque. Eu lembro que eu Uhum. assisti, a titia assistiu a primeira Todo mundo com a versão. roupa da cor de lama. Exato, todo sujo. Eu assisti a primeira versão da novela Renascer. E aí, Aham. nessa novela, a Adriana Esteves, ela era super novinha. E Uhum. elas, se passa na Bahia, essa novela. Sim. Gente, o sotaque da Adriana Esteves, ela é maravilhosa, mas o sotaque era Bem horrível, ruim, né? porque era um sotaque que
ela é carioca tentando fazer um sotaque baiano. É muito oposto, né? Sim. Esses dias eu assisti O Agente Hum, e eu fiquei assim, sabe, eu fiquei comentando 1000 vezes no filme do quanto eles fizeram o sotaque igual. Tipo assim, eu sério? fiquei passada. O Wagner Moura? O Wagner Moura, assim, ele falou igual um recifense, assim, Ai, ele é maravilhoso, né, perfeito, gente? perfeito, Ai, assim. Você diria que ele tinha nascido em Recife. E pra mim foi uma coisa tão boa, assim, eu fiz: "Gente, eu nunca vi alguém fazer um sotaque nordestino", né, e tipo assim, lembrando que sotaque nordestinos são diferentes, que sim. nem Pernambuco, Ele se Bahia, né, dedicou, são então, a muito aprender diferentes. mesmo, Ele né? se dedicou mesmo, tipo assim, eu ficava: "Nossa senhora, mas ele tá falando igualzinho, ele tá falando igualzinho", tipo, acho que o Ai, que Bruno não maravilhoso. aguentava mais de tanto eu falar: "Ele tá falando igualzinho". Sabe o que eu acho maravilhoso? Eu vi ele dando uma entrevista, aí ele falou uma coisa muito legal, e ele estava com outros atores que também concorreram com ele naquele Golden Globes, né? Uhum, E ele falando que ele ele já negou papéis em que pediram pra ele mudar o sotaque dele, uhum, brasileiro, né, que na verdade filmes americanos, filmes em inglês, que ele tinha que mudar um sotaque e não mostrar que tinha um sotaque tão uhum. latino, tão brasileiro. Sim, E ele falou assim que ele negou esses papéis, porque ele fala: "Não seria eu não sou essa pessoa. é, Eu não sou uma pessoa que fala com um sotaque de um estadunidense, eu falo com sotaque brasileiro, eu falo sim, inglês com sotaque sim. brasileiro". É, e tem gente que se atrasa no inglês justamente porque tem vergonha do Sim. sotaque, então Eu já tive muita não. vergonha, viu, de É, sotaque aqui, já sim, tive. E eu sim. acho que também eu vim de uma época, não sei, Jana, quando você estudou inglês, na época que eu dei aula de inglês, tudo que a gente precisava era corrigir muito o sotaque do aluno. Sim, E eu sim. achava Na época assim, eu da falava: escola "Mas era justamente gente", assim. né, você tinha que ficar repetindo muitas vezes a mesma palavra para aquele aluno aprender aquilo, e você Uhum. vê que o importante e eu sempre dizia: "Gente, se você consegue se comunicar, entender e se fazer entender já é uma grande coisa", É, não, e né. tipo assim, agora esquece que aqui também tem muito sotaque. Sim. Quando eu fui morar em Halifax mesmo, o sotaque era pesadíssimo. Eu lembro que na primeira semana eu olhava assim, eu fiz: "Cara, É eu que a não gente sei não falar percebe, né, inglês". a gente não percebe, Tipo mas assim, eles eu não sabem. sei falar inglês, porque era aquele sotaque mais, né, digamos, caipira, né, de uma Aí do maneira bem interior pejorativa sim, de falar. Mas era assim. Aí eu fiz: "Gente", e a pessoa fica ali se matando, né, porque tipo assim: "Ai, tem que ter o sotaque limpo". Querido, ninguém sim, tem o sotaque limpo. sim. E eu sabe Ninguém fala igual a William Bonner. nossa, não, e outra, né, eu ouvi na própria Globo, teve épocas que eles tinham aquele sotaque neutro. Eles Uhum. faziam os jornalistas, né, os É, é. repórteres, sei lá, Eu terem acho que aquele sotaque pediram neutro. isso uma menina que ganhou no BBB, a Juliette. Ai, Juliette, ai, É, maravilhosa. ela deu uma entrevista uma vez, ela falando exatamente isso, que tinham pedido pra ela dar uma limpada no sotaque dela. Ela falou: "Olha, se você quer me contratar, é desse jeito aqui que eu vou falar. Sim, Se é o não que quiser", a mesma coisa, que o sabe. Wagner Moura Tipo, falou. ele: "Se não quiser, eu não vou apresentar o programa". Acho que ela tem até um programa, né. E ela falou: "Não, eu me recuso. Ou é desse jeito Sim. ou é desse jeito". Sim. Ai, gente, é porque não faz sentido nenhum, Não né. Eu faz. vejo que aqui, já vi muita gente zoando o sotaque de estrangeiro, de imigrante e tals, Uhum. né. Só que eu acho que isso tende a diminuir, né, cada vez Sim. mais. Aliás, eu lembrei até eu tinha lembrado no outro bloco, e antes que eu me esqueça, né, vocês sabem que nós somos dessas. Eu ia falar da obra, não sei se vocês perceberam, gente, isso foi uma coisa interessantíssima, eu falei: "Vou levar para o povo lá, vocês já souberem, ignorem". Vocês sabem que o Bad Bunny no show, ele fez uma sequência, ele falou os países numa sequência, vocês viram lá. Uhum. Ele não começou com o Canadá, que é em Sim, e veio cima, descendo, é. né, ele fez ao contrário. E eu descobri que existe uma obra que é muito bonita, gente, se vocês puderem procurar pela obra, ela se chama deixa eu achar aqui, é o Joaquim Torres Garcia, que é o artista, e o nome da obra é América Invertida. É muito legal, porque ele é um mapa da América, do continente americano, só que é ao contrário, Virado pra baixo. virado para baixo. E aí, e ele é bem bonito, tem um sol, né, Uhum. é uma obra bem bonita, é uma obra de arte. E um desenho, né, na verdade. E o Bad Bunny usou essa obra para a Pra sequência dos falar. países. Então ele começou com o Chile e foi até o Canadá, que foi o último, que é o que tá Uhum, tá lá embaixo embaixo. na obra, né. Muito legal, gente, procurem por essa obra que a gente posta depois lá no Instagram para vocês, mas é muito legal. Eu achei bem interessante o Que formato, foi né. pensado Sim, nisso, né. Pra sim, mim, nossa, pra mim foi muito maravilhoso, assim, quando ele deu esse chá revelação, sim. falando o nome de todos os países que estão na América, Sim, né. eu tenho visto muita gente, assim, né, eh, fazendo share, né, Uhum, compartilhando, olha, esquecendo já, compartilhando e mostrando, por exemplo, a cada país que é mencionado, eles mostram um livro daquele país, uhum. ou mostram um CD, uma música. Tá sendo muito legal, porque a gente tá conseguindo Sim, descobrir coisas diferentes, né. sim. Então, acho que nossa, gente,
E pro brasileiro ainda há tempo, né? Abrace essa cultura. Eu tô vendo que o brasileiro hoje tá com muito mais orgulho, né? Sim, Não sim. tá pagando tanto pau para o que é de fora. Gente, não é tão ridículo, não é horrível você pagar pau, gostar de coisas de fora. É, Gente, sim, eu sim. sou É, eu a sou gente a mora pior a pessoa, gente mora no né? Canadá, né? A gente gosta das coisas de fora, a gente Sim. curte, mas eu acho que assim, a Não gente pode estar esquecer das nossas acima, raízes, né? né? De onde a gente E veio. para mim é tão maravilhoso, sabe? Quando eu penso, por exemplo, quando a gente viaja para os Estados Unidos e você procura uma comida local, por exemplo, você Uhum, vê que é uma variedade que praticamente não existe, é aquela mesma coisa sempre. Você sim. viaja para a parte da Latina, né, Latinoamérica, ou até para a Ásia Riqueza, mesmo, você vê uma riqueza. riqueza de cultura, uma Uhum, riqueza assim de comida mesmo, de coisas que você pode provar, sim. sabe? Então não tem como não ter orgulho, tipo, graças a Deus Não, e eles ficam que, né, que eu sou latina enlouquecidos. e pernambucana, que eu também Sim. adoro a cultura pernambucana. Dá um orgulhinho, Então, né? não tem como Ai. não ter orgulho, sabe? Uhum, Então, que bom que a gente tá nessa cultura latina, que tem muito mais energia, que tem muito mais emoção, sabe? sim, Não é aquela coisa racional e fria o tempo todo. Gente, sim. deve ser muito triste não ser latino, inclusive. É, eu penso isso, sabia, gente? Sabe que uma vez eu comentei isso com uma amiga do trabalho, que é canadense, inclusive, né? E a gente conversando, e eu falei pra ela assim, porque não sei se vocês sabem, galera, o canadense, e eu não sei se o estadunidense tem essa mesma mania, mas o canadense, muito poucos canadenses assistem coisa internacional, Sim, digamos, sim. brasileiro, É, eles odeiam espanhol. coisa dublada, né? Eles não assistem nada dublado, eles não leem legenda. A gente é muito escolado em ler legenda, É, porque a gente lê legenda desde que nasceu. é. Eles não querem, mesmo que. Eu já vi coisa dublada em inglês que é muito ruim. Eu vi Casa de Papel dublada em Nossa, é inglês, é muito muito ruim. ruim, é muito ruim. E eu acho que eles não têm esse. Eles não abrem muito a mente pra ver coisas. E essa minha É. amiga canadense, ela adorava. Ela é uma Uhum. exceção, porque ela via muita coisa de fora. E eu falava assim pra ela. Ela falava, nossa, assisti uma série alemã. Ela vinha e falava, assisti uma série alemã, porque ela assistia de tudo. Aí eu Uhum. falava pra ela, você não acha triste as pessoas não assistirem coisas de outros países? Sim. Porque várias vezes eu indicava alguma coisa lá no trabalho pra alguém, a pessoa falava, não vejo nada internacional, não. Eu É. falava, nossa, gente, não deve ser Não, triste e isso, tendo você não tem condições, noção. né, e tendo condições, Porque hoje porque, dá, né, né? e hoje dá Hoje muito dá. mais, né, porque infelizmente, assim, para viajar dentro do Brasil já é caro, para fora do Uhum, país também é caríssimo. sim, Apesar de que tem ali os outros países, né, da América do Sul que não sai tão caro assim viajar. sim, Mas para um europeu, né, para uma pessoa dos Estados Unidos, do Canadá, é muito mais acessível. sim. E quando eu vejo que a pessoa não aproveita isso, me dá uma agonia, assim, porque eu fico: "Gente, quantas pessoas que não gostariam de ter essa Nossa, e oportunidade, como sabe?" eles Eu demorei enxergam? horrores até eu conseguir sair do Brasil pela Sim. primeira Não, e vez. quando eles enxergam, quando uma pessoa de fora, que a gente vê, pô, canadense, Uhum. enfim, um europeu, o que importa. Quando ele vai para o Brasil, quando ele vai para algum país da América Latina, eles ficam Enlouquecidos, enlouquecidos, é. porque eles não estão acostumados com tantas cores, eles não estão. Uhum, Gente, o Canadá é incrivelmente lindo, é magnífico o Canadá, mas eu nunca vi nada parecido com o Brasil aqui. uhum. Então, assim, o cara que sai daqui do Canadá com essas belezas naturais daqui e ele vai para o Brasil, ele fica É, louco. eu não conheci até hoje, assim, nenhum gringo que foi para o Brasil e não se apaixonou e não quer voltar novamente, novamente, Nossa, novamente. tem uma pessoa aqui que é bem conhecida até aqui na cidade, porque ele é dono de um estabelecimento, e eu conversando com ele um dia desses aí, ele vai pro Brasil a cada 2 meses. Mais do E que eu a falei, gente, mas né? por quê? Ele falou, porque eu gosto, eu tenho business lá também, eu comecei a fazer business lá, porque eu Uhum, adoro o Brasil. Eu falei, gente, e ele, ele é libanês, eu acho. Eu uhum. falei, meu Deus, canadense libanês, né? Ele nasceu aqui, mas família libanesa. Eu falei, meu Deus, gente, como é que pode, É, né? E muitos brasileiros falam assim, eu não, nunca mais volto pro Brasil, sabe? uhum. Então, né, há que se pensar nisso também, né? Sim, sim. Ai, gente, a gente tava pensando aqui, né, tava tocando o Beto Barbosa, e a gente tava dançando, é mentira. A gente tava conversando quais coisas que a gente tava, que vivemos na nossa vida desde criança, que convivemos, que são Uhum. Vocês latinas, são muito né? Porque latinas. a gente, vamos tirar o que é brasileiro, né? A gente sabe, a nossa cultura e tal, mas o que é latino que estava incorporado na nossa vida Uhum. desde pequeno, que a gente, né? Eu, por exemplo, já começo com o Menudo. Menudo foram meus Sim, primeiros amores, né? Ricky Martin, o Menudo, aquele grupo porto-riquenho, inclusive, né? porto-riquenho, né? Gente, até hoje eu escuto Menudo, se bobear. Eu amo, Sim, amo. Então foram as minhas sim. primeiras. Assim, o Luiz Miguel também foi uma primeira. O Gugu tinha essa. O Gugu era muito bom É, ele trazia em muito essas trazer coisas essa galera latinas, latina, né? né? Tanto que a lambada mesmo, né? A Gretchen, ele sempre trazia. Sim. E falando em lambada, tipo, acho que é uma coisa que desde criança, né? Porque eu lembro que a gente se vestia, botava aquela saia bem rodada,
florida para dançar a lambada. E acho que a lambada, ela meio que, eu nem sei se ela é europeia a origem, mas ela é uma origem tipo, uma coisa europeia, que mas o Brasil trazida, pegou, né? não, mas esse ritmo foi trazido Lapidado, porque né? ele veio de Caribe, veio da América do Sul aí, imagina se né? foi Portugal Da América do Sul, trazendo. América Central, enfim, né? Não seria uma Não foi coisa europeu. Portugal trazendo europeu, É nem isso, porque combina. a cultura não combina, né, a cultura. Uhum. Então, tem isso, tem as novelas. Tem Gente, e a as Chespita? Vocês novelas. lembram da Chespita? Você lembra dessa novela, amiga? Essa Chespita? não. Eu acho que eu lembro mais. Quem lembra? Usurpadora, que eu ouvi assisti várias vezes. Amo, Maria do Bairro. amo. Ai, as Marias, né? É. Eu vi um meme maravilhoso. Não sei se eu cheguei a te mandar esse meme maravilhoso. Era a Lady Gaga dançando, que ela Aham. cantou maravilhosamente, né? Aí com E a música puseram da a Maria do música da Bairro. Maria do Bairro, falando isso aqui poderia facilmente ser a abertura da novela Maria do Bairro. Ficou Ficou muito perfeito. bom. Ficou muito bom. Maravilhosa. Teve as novelas, tem o Carrossel, né? Eu vi o Carrossel, a versão mexicana. Carrossel, que eu assisti também várias vezes. Junto com Rebeldes também, né? E até Sim. hoje, tipo assim, eu vejo pessoas com 30 alguma coisa, né? Indo pro show do Rebelde, porque Nossa, amo. lembra, né? Da época da infância. Eu adorava eu fui pro Chile quando eu tinha uns 24 anos, mais ou menos. E eu fiquei um mês lá. E eu fui de mochilão, gente, foi a coisa maluca. Um dia eu conto pra vocês, fiquei 54 horas dentro de um ônibus. Eu fui low cost, né? Não tinha posses. Na verdade, até hoje não Até hoje não tem. tenho. Mas era pior ainda nessa época. Aí eu fui pro Chile e eu conheci lá o Maná. Vocês veem, o Maná Tem o é um Maná. grupo que eu amo. Eu conheci isso na época lá, quando eu tinha 24 anos. Desde então, eu fiquei apaixonada pelo Maná. E eu fiquei chocada, como tem gente que nunca ouviu falar no Maná. Pois é. Eu falei, meu Deus, um grupo tão bom, né? Sim. E assim, como é que o brasileiro não teve a oportunidade de ouvir o Maná? Minha gente, igual você falou do Bad Bunny, né? Que ele é muito hit no mundo inteiro. E no Brasil, ele... no Brasil, né? E aí eu tava vendo, né, que não só ele, como várias outras músicas latinas, né, acaba que são bem pouco estudadas, escutadas. Sim. Eu falei estudadas, porque eu já tô pensando aqui no espanhol também, que fala que, tipo assim, se estuda bem pouco o espanhol também no Brasil, né, em relação ao inglês. Eu vi até uma professora de espanhol mesmo comentando sobre isso. Mas justamente por essa coisa de querer se afastar, né, de tipo assim, eu não sou latino. Até se você for ver bem, uma das únicas aí que ficou muito aí no Brasil foi a Shakira, que né, ela é meio considerada brasileira, a gente deu o CPF pra ela, e o Ricky Martin também, que tá sempre no Brasil, né? Que esse povo ia na Xuxa, né? Mas fora isso, eu acho que realmente o brasileiro não deixa entrar muito. A Anitta, que eu acho que ela deu uma abertura aí, porque ela foi fazendo muito, né, collab aí com pessoas de fora. Pra tentar, né? E foi, acho que justamente a música dela, aquela Envolver-me. Envolver, sim. Foi justamente essa que foi uma música espanhola que explodiu, que né? bombou. Que levou ela lá pro topo do Spotify. Se vocês quiserem, gente, podemos trazer pra vocês um especial de músicas latinas com bandas latinas bem legais, que eu adoro música latina. Sim. E aí podemos fazer um programa desse pra vocês, especial, que eu acho que ia ser bem legal. Cara, sabe uma coisa muito latina também que me veio à cabeça agora? Aquela jarra de suco, que é abacaxi? Abacaxi. Amo! Latino do que aquilo. As cadeiras de plástico. Maravilhoso. Flamengo, amiga. Flamengo eu também acho muito latino. Sim, né? Flamengo é uma coisa muito latina que o povo incorpora. Cores, sabe? As cores dos nossos vestidos estampados. Gente, não tem uma vez que eu não boto uns vestidos estampados eu ia falar aqui isso. Pra alguém não parar e perguntar onde é que é o Todo mundo pergunta. E é engraçado que aqui tem coisas estampadas lindíssimas. Lindíssimas. Mas que assim, nada se compara. É engraçado. Outra coisa que o povo sempre me pergunta, Melissa. Quando eu tô usando Melissa no pé, o pessoal... Porque é diferente, gente. Não adianta. Eles olham e falam assim, nossa, mas de onde é? Eu falo assim, não, onde você comprou? É do Brasil. Eu adoro. Eu encho a boca pra falar. Inclusive, hoje eu vi uma sandália, tipo, de plástico, né? Com o cheiro, querendo imitar. Porque eu fiquei assim, gente, eu tô sentindo um cheiro de Melissa. Aí, quando eu fui ver essa sandália de plástico... E não era a Melissa, né? Não era a Melissa e era horrível. Aí eu, gente... Melissa, né? Não é uma Melissa. E é caro, né? A Melissa aqui, quando você encontra, eu vi em Toronto já, mas assim, absurdo. É cara no Brasil também. Até caro no Brasil, né? Mas aqui muito mais. Nossa, é um caro que vale a pena. Gente, eu trouxe Melissa do Brasil. Eu tenho uma Melissa há do Brasil 10 anos. que eu comprei quando? 2012. Eu tenho ainda tá lá, ó. Há anos. Firmíssima. Maravilhosa, gente. São muito boas. E realmente, a roupa é isso, é uma outra coisa que nos define demais e as pessoas percebem, elas sabem. O cabelo também, né? A forma que a gente usa nosso cabelo. Gente, vocês querem coisa mais latina do que as luzes no cabelo? Sim. É só latina que usa luzes no cabelo de forma que a brasileira usa. E deixar, assim, o cabelo mais à vontade, sabe? Mais largado. Mais largado, tipo, né? O volume, que é uma coisa também que a gente tem, que normalmente
tipo, aqui no Canadá mesmo, a maioria das mulheres não tem tanto volume que a gente tem, Ficam né? enlouquecidas com volume de Tem que cabelo. usar o spray para dar aquele volume que a gente já tem naturalmente. Porque até o cabelo liso tem volume da brasileira, ele é cheio, né? Então eu acho muito engraçado que, assim, eu vejo que, é claro, né? Nunca é tarde, né? Antes tarde do que mais tarde. E o gingado, né? O gingado que a Sim, gente tem, tipo, é sim. diferente. Eu sei que Gente, a nem forma de se todo, né? comportar Nem todo brasileiro vai dançar muito bem, mas a gente tem uma malemolência é que é diferente. diferente. É. É diferente. Não, e assim, a gente, é bom que a gente tá começando agora a ter um pouco mais de orgulho dessa, né, dessa latinidade, dessa... Passou, Porque né, do eu tempo. lembro que aqui no trabalho que eu tive um trabalho aqui que foi um pouco infeliz, e esse trabalho, eu lembro que qualquer coisa que eu falasse, que era um pouco mais enfática, que eu falasse, ai, gente, mas sabe, assim, quando, acho que a gente fala muito no Você fala mais brasileiro, empolgado, né, em né? português e tal, eu lembro que eles me imitavam. Eles faziam assim, sabe igual o Kiko, gente, sabe o Kiko do Chaves, que ele faz quando ele tá fazendo birra? Eles gostavam de imitar assim. E eu, no começo, eu achava, engraçado. Então, depois eu comecei a ver isso como um desrespeito. Porque eu falei, eu não Sim. fico imitando aqui como O eles seu se comportam, jeito. né? Eu acho que, assim, eu sou noise mesmo, né? Nós brasileiros somos noise. O Somos. latino é noise, né? Barulhento, fala alto, dá risada alto, né? A gente não consegue mudar isso. A gente pode controlar um pouco pra não fazer, fazendo escândalo em todo lugar. Mas, assim, eu percebi que eu também não quero mais aceitar essas coisas também, sabe? Eu acho que a gente aceita muito e muito tempo foi muito relativizado isso aí. Tudo bem, não é nada, né? Se achar que tá me xingando, que tá me chamando de latina, eu vou dizer, sou mesmo. Não, e uma coisa... Ai, gente, uma outra coisa que eu achei muito interessante, Jana. Numa outra empresa que eu trabalhei, uma amiga também muito querida, que também é canadense, ela falou assim pra mim, você sabe que a galera aqui tem muito medo de latino. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eles têm medo que vocês são barraqueiras, de mulher latina, né? Que acha que vocês são barraqueiras. Ou seja, a mulher barraqueira, a mulher latina então é considerada a mulher barraqueira, raivosa, Eu né? lembrei daquele Hernanes, não é Fernando. Ele é um comediante lá dos Estados Unidos, só que a família dele é latino. Tá. É latino. E aí ele faz muita piada com isso, sabe? Do branco com o latino. Gente, é alguma coisa Hernandes. Tem até um show dele agora no você me Netflix. mandou ele, né? Você me mandou E ele. aí ele fala eu assim, sei. porque fica dizendo que latino vem pra cá pra roubar nossas crianças, isso, aquilo, outro. E ele fala assim, gente, a gente não quer, nós não queremos nem as nossas crianças, quanto mais a de vocês. Amo. Aí ele fala assim, quem gosta de ficar escondendo criança dentro no basement, não sei o quê, não é latino, não. São vocês. Aí a gente fala. Aí ele fala, o crime do latino, né? O crime do latino é diferente. Quando você vê que o latino, né, fez alguma coisa, tipo assim, ele usou drogas e pilotou um avião. Tipo, vê como é que é, né? Nossos crimes viram filme, mas o crime de vocês viram o quê? Documentários. A gente é maravilhoso. Eu vi o Pedro Pascal. É muito maravilhoso. Eu também não lembro o nome dele, mas você me passou ele. A gente passa depois no Instagram pra galera ver, porque ele é massa mesmo. Por Hernandes no YouTube? Não, no Netflix. Na ele Netflix. Ele tá com coisa lá no Netflix. E ele fala muito também dessa parte das mães latinas. Então, assim, não tem como não se identificar, sabe? Muito maravilhoso. Esse sketch que eu vi do Pedro Pascal com o Bad Bunny mesmo, no Saturday Night Live. E tem vídeo que coisa maravilhosa. Com o Pedro Pascal também, que inclusive ele tava lá, né? No Sim, show. na casinha. Ai, que maravilhoso, né? Que eu vi, aí nossa, aquela pessoa parece o Pedro Pascal. Tinha uma galera, né? A Cardi B tava lá, a Karol G tava, gente, vários. Tava muito. Ai, eu queria estar naquela casinha. Que tudo, né? Ai, gente, maravilhoso. Porque vocês viram que os canadenses, eles estão sendo chamados de Snow Latinos. E eles estão gostando. Eu achei maravilhoso a moça. Não, vi muitos vídeos, né, deles orgulhosos, porque, tipo assim, falaram o nome Canadá. Eu achei massa uma moça que ela falando assim, my name is... Aí ela fala o nome dele, ela fala, Ontário, Canadá. Ela fala o nome, ela fala com sotaque em espanhol, porque, né, eles são considerados agora os Snow Latinos. A gente, todo mundo, né, os latinos apelidando os canadenses carinhosamente de Snow Latinos. Vamos lá, gente. E vemos vocês na próxima semana. Sim, porque podemos estar até longe de casa, né, Jana? Isso. Mas nunca longe do coração. Beijo, beijo. Só você que me fascina, só você que me alucina.